Aqui não há palcos sem mesas. Nesta casa é à mesa que tudo acontece. Casa da Cidade é uma comunidade cristã que vive há 25 anos às portas de Lisboa. Quinzenalmente, queremos trazer para este encontro vozes que nos encorajem e construam. É a partir das verdades partilhadas e refletidas que a esperança é repartida como se de pão se tratasse. E é por experimentarmos a esperança que não a podemos guardar só para nós. Falamos em casa. Não é a advertência popular da nossa língua. É a disponibilidade de conjugar no presente as conversas que gostávamos de ter à mesa da nossa casa convosco. A porta está aberta, mas há um sinal. É proibida a entrada a pessoas perfeitas. Dou-vos as boas-vindas num tom mais pessoal. Talvez tenha estado à espera de ouvir esta conversa que nos propomos a ter desde que me converti. Fazer parte dela é, por isso, em tudo, um privilégio e motivo de gratidão a Deus. Sou uma pessoa com deficiência desde há 41 anos. Sou uma adulta, sem tamanho de adulta, mas já fui uma criança. Uma criança com deficiência na igreja. Não sou mãe, mas sou filha, e o meu trabalho tem sido lutar pela inclusão numa sociedade desigual e ainda preconceituosa. Talvez porque este continua a ser um não assunto em alguns cenários, inclusive na igreja. O país assinala o Dia da Criança e, como habitualmente, estamos a preparar um programa especial para elas aqui na casa. Acreditamos que todas as crianças são ideia de Deus e por isso todas são especiais, até as crianças com deficiência. Amplificar esta convicção a estes microfones já por si uma celebração. Comigo estão sentadas à mesa do Falamos em Casa, Catarina Chaves Cunha, líder do Ministério de Crianças da Casa da Cidade e mãe de coração e colo de muitos. Tânia Almeida, médica e mãe, que também faz parte da nossa família, e Ana Estefânio Alves, mãe e amiga desta comunidade, mas que hoje é nossa convidada pela sua missão enquanto educadora de infância. Falamos em casa, no feminino e sobre rodas. Olá! Olá! Bem-vindas todas. Obrigada. Ana, começo por ti. Educadora de infância pode até ser vocação e a tua profissão. Exercida na APERCIM, agora vou especificar o que é que isto quer dizer, a Associação para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Mafra. Mas trabalhar com crianças com deficiência e lutar pela inclusão é o teu propósito, certo? Conta-nos um bocadinho como é que isto começou e quando é que tu te apercebeste que isto era, de facto, um chamado do Senhor para ti. Obrigada. Ser educadora de infância numa creche que respeita e numa instituição que respeita a deficiência é muito fácil viver feliz com a deficiência, porque a missão da instituição é o respeito. Mas eu sei que ser educadora de infância com meninos especiais eu costumo dizer muitas vezes que é criar a magia dentro da sala de aula. Há temáticas como a partilha que não são necessárias trabalhá-las, é só vivê-las, é só sentir, é só dizer a uma criança: este menino não anda, tem uma cadeira de rodas, podes-lhe dar os legos, é algo que eu digo só uma vez no início do ano, porque a seguir eles vão fazê-lo, portanto a partilha é uma coisa que é vivida. Realmente acho que me apaixonei pela deficiência quando os primeiros casos me surgiram, porque quando lembro-me perfeitamente de fazer uma reunião de anamnese e o pai perguntar-me: você percebe alguma coisa sobre esta doença, esta condição do meu filho? E eu disse: eu não percebo, mas juntos vamos descobrir e vamos aprender. E a verdade é que aquele pai me pediu para que cada dia da vida daquela criança teria que ser vivido como o último. Portanto, muito bem, com muita felicidade. E é isso que eu tento, é integrar, aceitar. Primeiro aceitar, depois integrar e depois amar. Acho que é isso que é a minha premissa na minha creche. Catarina, o teu percurso académico e profissional, até chegares à vida ministerial a tempo inteiro, como hoje de facto acontece, também passa por estas três palavras ligadas entre si: educação, infância e deficiência. Fala-nos do teu percurso e o que é que ele determinou, a importância que tu hoje dás à sensibilização e formação dos professores das classes
para receber, acolher e integrar crianças com deficiência na igreja? Então, um bocadinho do meu percurso. O meu percurso com a infância e com a educação começou na igreja. Se calhar como muitas pessoas que tiveram a sua primeira experiência com crianças, eu tive a minha primeira experiência com crianças na igreja, não é? Eu tinha 14 anos quando eu comecei a servir numa classe de crianças, na altura com pequeninos. Mas eu já gostava muito de crianças e desde muito cedo que eu dizia que queria ser professora ou educadora, mas assim a minha experiência de contacto direto com elas foi na igreja, e a verdade é que aquilo serviu para ainda tornar mais certa a convicção que eu tinha de que eu queria ser educadora de infância. Não contava que depois de terminar a minha formação estivesse a trabalhar a tempo inteiro, de forma integral no Ministério. A verdade é essa. O Senhor trocou-me as voltas também nisso. Eu, quando terminei o 9º ano, tinha que decidir o que é que eu ia estudar. Decidi fazer um curso de auxiliar de educação. Tive alguns anos de experiência como auxiliar, mas não queria só aquilo, não estava satisfeita. Queria trabalhar como educadora. Então, formei-me em educação básica, tirei o mestrado em educação pré-escolar e estava preparada para exercer, e o Senhor trouxe até o exercício da educação de uma maneira diferente. E a verdade é que sempre tive contacto com crianças com deficiência nos contextos em que estive, e não foi diferente na igreja. Claro, muito uma novidade, porque ninguém nos ensina nem prepara para lidar com a deficiência. Até mesmo no curso de educação nós temos algumas noções teóricas, mas a verdade é que quando nós na prática estamos com crianças com deficiência percebemos que tudo aquilo que aprendemos na teoria serve de muito pouco, e então ali a grande necessidade que eu entendo é que eu preciso de, acima de tudo, amar aquela criança que está à minha frente, e não é diferente na igreja, não é? Amar estas crianças, amar estas famílias, e se mesmo com formação eu acho isto difícil para uma equipa que não é formada em educação, é formada no amor, é uma necessidade de nós equipar-nos e preparar-nos melhor para poder receber estas crianças e fazê-las parte da igreja. Preparar-nos é uma palavra interessante para este tema. Tânia, quando se recebe um diagnóstico de que um filho terá de conviver com uma condição diferente das outras crianças, quem é que está melhor preparada? A médica ou a mulher cristã? Essa aqui é uma pergunta difícil, Mafalda. Eu estava a ouvir a Catarina a pensar, eu tive 9 meses o Miguel dentro da minha barriga, não é? E não estava minimamente preparada para aquilo que iria acontecer com o nascimento dele. E sabes que uma das minhas orações era: Deus, prepara-me para o que aí vem. E eu não sabia porquê, mas orei isto muitas vezes durante a gravidez do Miguel. Então o Miguel, com 1 mês de vida, teve o diagnóstico de polimicrogiria, que é uma coisa assim muito, um palavrão, não é? Imagina, e eu como médica pensei: o quê? Nem me lembrava bem sequer ter estudado essa doença. E foi assim, o diagnóstico também veio de uma maneira muito, muito crua, muito brusca, muito repentina, sabes? Que também é típico, não é? Correu tudo bem na gravidez e depois de repente ele tinha 1 mês, era muito cabeçudo, muito mole, e a pediatra disse: vais fazer uma ecografia só por descargo de consciência. E eu consegui logo marcar a eco, foi muito rápido. E também até nisso a sensibilidade às vezes de como se transmite a mensagem, não é? Lembro perfeitamente, sei, não é? O dia, sabes como é que eu estava vestida, como é que aconteceu, fui sozinha, né? Levei o Abel, não era preciso, depois a seguir ia mostrar o Miguel aos meus amigos, e ela disse, assim com ar muito sério: isto não tem o feitio que havia de ter. E eu pensei: eu sou médica, porque ela me está a dizer isto assim? Feitio? O que é isso?
Pronto, então, na verdade, ela não, acho que ninguém também gosta de dar diagnósticos e notícias más a outra pessoa, não é? E acho que foi a maneira dela me tentar explicar que havia alguma coisa ali que não estava bem. Pronto, mas realmente ele depois acabou de fazer a ressonância e confirmou-se o diagnóstico, mas realmente eu acho que como mãe não estava preparada de todo e como médica foi tipo, agora o que é que eu faço com isto? Porque também um diagnóstico que surge quando o bebê tem 1 mês de idade e pronto, quando tudo a correr bem, não é? De repente é tipo, os teus sonhos ficam completamente desfeitos, não é? E então também é repensar um bocadinho enquanto médica, o que é que eu faço a este bebê, não é? Que por acaso é meu filho. Por acaso. Enquanto mãe, claro, então temos que acolher, aceitar. Então eu já o amava antes dele sequer ter aparecido dentro de mim, não é? Que já era uma gravidez muito desejada. Portanto, foi ali todo um processo de busca de o melhor caminho, não é? Que nós também não sabemos, não é? Mas tem sido também um desafio enquanto profissional pensar, porque agora vivo, não é? Vivo com o filho com uma deficiência. E é óbvio que a nossa maneira de ver o mundo muda e a maneira como eu vejo os meus doentes também mudou, não é? E percebo as dificuldades que alguns deles também têm em chegar aos apoios, em chegar às terapias, em chegar até a um médico que olhe para eles enquanto pais de um menino com problemas que têm angústias como os outros pais também têm questões. Às vezes até há aquela ideia de esta mãe é tão chata, está sempre aqui a ir vir à urgência ou vem sempre à consulta com o menino que até tem problemas e vai ter a vida toda. Ok, mas a mãe também não sabe como é que há de fazer melhor, não é? E na verdade, olha, eu agora sinto, isto acho que é um bocadinho que eu sou a pessoa que sabe mais sobre o diagnóstico do meu filho, não é? Enquanto mãe e não só enquanto médica, percebes? E também isto é difícil, porque eu também tenho outra parte científica, não é? Que também, claro, já fui estudar a doença, já fui pesquisar o que é que há para fazer e também é difícil perceber onde é que podes parar, não é? Porque depois há ali uma parte que é tipo, olha, vou entregar também a Deus, não é? Porque há muita incerteza no mundo médico. É muito engraçado ouvir pessoas das ciências a falar que são sempre muito sucintas, né? Então, parece que ela disse já tanta coisa só numa primeira resposta, mas deixa-me pegar só aqui num assunto que é importantíssimo nesta altura trazer, porque quando nós falamos de preparação e tu, Ana, na creche e tu, Catarina, na igreja, esta coisa, por mais que nós tornemos tudo mais acessível e haja conhecimento, há uma coisa que tem que existir, que é a tal chamada humanização de tudo. E tu, como médica, sim, né, sim. Sentiste isso, e é uma das críticas que mais se faz, é como é que os pais recebem o diagnóstico, não é? Como é que, porque, e também pegando naquilo que tu disseste, a tua vida não acabou, mas os sonhos que tinhas para aquela criança acabaram. É, tens que fazer um luto, há ali um processo de luto e de reorientação, não é? Porque depois também é o que a Ana estava a dizer, que é os pais tentam que os dias daquela criança sejam os melhores possíveis, dentro das limitações que a criança tem, não é? Graças a Deus o Miguel hoje anda, mas ele quando tinha 1 ano e meio, a minha colega disse-me assim, bem, ele vai ter direito ao atestado multiusos, só não sei se tem já o carro adaptado e a cadeira elétrica. Eu fiquei a olhar para ele e ri-me, sabes aquele riso nervoso? Criança, bebê. Ele tinha 18 meses. Pois. E eu disse, o meu filho vai andar. O Miguel mal segurava a cabeça e foi muito tempo, não é, que ele teve com hipotonia. E ele começou a andar com 3 anos. Realmente não é uma idade normal para uma criança começar a andar, não é? Sim. Mas hoje em dia vocês conhecem o Miguel e ele até corre tudo e ninguém o para, não é? Tem uma força, parece um touro agora. Mas ele, quando era mais bebê, tinha uma hipotonia e havia muita incerteza sobre o diagnóstico. Por isso, ao princípio, quando eu estava a explicar como é que eu estou preparada como médica ou enquanto mãe, os médicos também não sabem o desfecho de algumas crianças. Podemos saber quadros gerais, não é? Mas depois aquela criança pode ter muitos fatores que fazem com que ela evolua de maneira diferente do esperado inicialmente. Eu acho que o nosso papel também é dar um bocadinho de esperança aos pais, não é? Tu como educadora, Ana, sim, se calhar... o que eu costumo dizer, o que eu faço muito é desconstruir aquilo que a Tânia estava a dizer, que é, há sempre o recebimento de um diagnóstico muito frio. Olha, o seu filho tem isto, portanto dê-lhe colo até conseguir aguentar, porque depois vai para uma cadeira e nunca vai andar. É sempre
não estou aqui a fazer uma crítica aos médicos, mas eu acho que... Mas podes fazer na minha presença. ok? Pronto, mas são muitas histórias Mas é que eu tenho importante de dizer isto. diagnósticos, não é? Acho que tem que haver um acolhimento diferente, não é? Porque aquele filho é especial, aquela família é especial e de repente não está disponível para ouvir aquilo. E muito o que nós fazemos nas primeiras reuniões de anamnese é fazer esta desconstrução. Quando nós fazemos a pergunta de esta gravidez foi planeada e como é que correu, e depois quando nasceu o bebê estava bem. Estas são as perguntas que nós fazemos, obrigatoriamente. E aqui os pais desmancham-se e dizem, a gravidez até correu bem. No caso, por exemplo, de uma paralisia cerebral, a gravidez até correu bem, mas no ato do parto houve um problema, uma complicação. E agora tenho um filho assim para o resto da vida. E o que eu faço muito é desconstruir, é dar a mão e dizer, então vá, juntos vamos fazer este caminho. Eu estava-me a lembrar, no caminho para cá, de uma história que eu tenho, de um menino que vinha de um outro concelho, e veio negado de todas as escolas porque ele tinha uma doença rara e tinha muitas convulsões, e todas as escolas onde a mãe o tentava inscrever recusavam-lhe a entrada. E durante aquelas 2 horas de entrevista a mãe disse-me repetidamente, mas tenho a certeza que vai ficar com o meu filho, mas tenho a certeza que ele dê aceite. E eu tive que dizer, olha, desculpe, mas porquê que me está a fazer essa pergunta? Você já pagou, já está tudo ok, já estamos a fazer a reunião, pode começar a acreditar que sim, que ele vai estar aqui. Pronto, portanto, é muito, as pessoas não estão habituadas, as pessoas vêm magoadas, não é? Vêm a precisar de muita ajuda, de muito colo, e é este trabalho que tento fazer, que é dar confiança. Imagina, um filho com deficiência, em que o pai ou a mãe, só eles é que acham que sabem cuidar, têm que transferir isto para nós, cuidadores. E confiar. Confiar, e acho que esta é mesmo a missão, que é dizer, pode ir trabalhar descansado ou pode ir só dormir, porque esta noite não dormiu, não é? Porque um filho que tem uma doença rara e que pode ter uma convulsão durante a noite, esta mãe dormia com a mão agarrada a ele, porque ele dava o primeiro sinal, era apertar a mão da mãe. E tu ouvires uma mãe a dizer que não dorme há não sei quantos anos, há 2 anos desde que ele nasceu, porque ele pode ter uma convulsão ou pode ter repetidas convulsões durante o sono, ela precisa de descansar enquanto eu lhe conto histórias e enquanto eu cuido dele, não é? Então esta é a minha missão, é desconstruir este diagnóstico. Catarina, não te vou perguntar como é que acolheste o Miguel, mas sei que já existiram e ainda existem também outras crianças na casa com deficiência, e aqui, desculpem-me o preciosismo, acho que uma das grandes coisas que temos também que aprender a desconstruir é começarmos nas crianças, é também a linguagem, não é? E uma das coisas que eu entendo de onde é que vem esta coisa de nós dizermos esta criança é especial, porque nós temos que ter necessidades especiais, mas depois também trazer a desconstrução de tirar peso do que é que especial significa, porque um dia a criança vai se tornar um adulto e ele tem que entender que tem que viver numa sociedade em que ele não é mais também do que os outros, nesta perspectiva de ser, eu uso muito uma frase que é, temos que aprender a separar os coitadinhos dos super-heróis, não é? Encontrar aqui um equilíbrio que não é fácil, mas principalmente quando são crianças, não estamos aqui a falar de adultos, porque depois aí estaremos noutra questão, que é, por exemplo, a problemática constante da infantilização, não é? De uma pessoa adulta com deficiência. Mas aqui eles são infantis, são crianças, têm que brincar, têm que ser aceitos, têm que ser amados e, acima de tudo, têm que ser olhados pelos amigos. Aqui, por exemplo, na classe, quando vêm ao domingo da igreja, e que são convidados para as festas de anos e que criam laços, não só com a criança, mas com a família. Eu então pergunto-te, os pais confiam e podem confiar mais porque estão na igreja ou é igual? É assim, em primeiro lugar, falamos de contextos diferentes, não é? Falamos de um contexto onde as crianças estão com os mesmos adultos diariamente que foram formados e preparados para exercer aquela profissão, e falamos de um contexto de igreja em que temos pessoas com o desejo de servir e o desejo de que as crianças que estão neste lugar possam conhecer mais acerca de Deus, da Bíblia, e que, não sendo professores e educadores, de coração fazem o melhor que conseguem para transmitir a palavra de Deus a estas crianças.
E aquilo que os pais podem confiar seguramente é que esta equipa, e falo em nome da casa, não posso falar em nome de outras equipas, não é? Está disposta a acolher, a receber, mesmo não tendo as capacidades para o fazer ainda inteiramente, não é? E com isso assumido, e de dizermos nós não sabemos como lidar, mas vamos dar colo, vamos cuidar, vamos ajustar-nos também para que eles possam fazer parte. Se calhar não vamos conseguir inicialmente ainda saber como é que eu passo a mensagem a esta criança, mas eu sei que ela pode estar aqui comigo, eu estou a dar-lhe colo, e eu sei que mesmo que ela ainda não esteja a 100% envolvida na dinâmica do que está a acontecer, uma coisa tenho a certeza, os pais dela neste momento podem estar sentados no auditório tranquilos, porque o filho dela está em segurança na classe, com as outras crianças, com professores, e eles podem também ter o tempo deles de escutar a palavra, de estar descansados, que não vão ter que se levantar a correr atrás de um filho que não está a conseguir estar sentado, ou que está a fazer muito barulho, e o constrangimento de poder incomodar quem está à volta. Então isto é um trabalho em que os pais nos confiam os seus filhos para serem cuidados por nós durante aquele tempo, mas ao mesmo tempo para eles também poderem ser cuidados durante esse tempo. E a verdade é que não estando completamente preparados, não sabendo tudo, e as duas crianças com a mesma deficiência podem ser completamente diferentes, e nós já estarmos super preparados para lidar com uma criança, por exemplo, com autismo, que acontece, sabemos o que é que funciona, o que é que não funciona, já conseguimos passar a mensagem, está tudo super oleado, e de repente uma outra criança com autismo, e nós percebemos, afinal não percebemos nada sobre o autismo. Pois, exato. Não há duas pessoas iguais, não é? Não há duas espectro, crianças iguais. Então, neste sentido que nós não estaremos nunca completamente capazes para lidar com tudo o que esta área envolve, este campo da deficiência envolve, mas eu confio assim seguramente na minha equipa, falando aqui enquanto líder também desta equipa, de que eles vão cuidar destas crianças como cuidam das outras, até muitas vezes com um esforço redobrado, não é? Porque percebemos a exigência. E também ficamos felizes não só por cuidar da criança, mas por saber que isso também é uma forma de cuidado para com os pais. Tânia, agora também podia perguntar se te sentes cuidada desde que estás efetivamente na casa, mas a pergunta aqui é um bocadinho mais alargada, ou seja, estamos a falar, começámos a falar de ti, não é? Da maneira como recebeste o diagnóstico, de tudo aquilo que foi acontecendo, mas há uma família. Quando vens à igreja com o Miguel, não vens sozinha. Tens mais uma filha, certo? Sim. E o teu marido. E portanto, para quem não conhece a vossa família, a dinâmica do o que é que uma família, portanto eu não vou dizer a mãe só, o que é que a família espera que a igreja seja, não uma solução ou uma resposta, não a cura, mas efetivamente, eu sei que já estou aqui a dar dicas, mas literalmente o que é que tu, quando percebeste que era a altura de continuares, não é? De viveres a tua vida adaptando-se às necessidades que o Miguel tinha, a igreja nunca foi uma situação de, ou seja, nunca saiu fora dos vossos planos, tipo, nós não vamos ao supermercado, não vamos não sei o quê, também não vamos à igreja, deixamos o Miguel com alguém. Sim, olha, isso já tem variado muito, né? Porque primeiro o Miguel era um bebê e é normal os bebês fazerem barulho e estava tudo bem, e era muito aceito, né? Enquanto ele foi pequenino não havia questões, ele era um menino, né? Como os outros. O problema foi quando ele já tinha 4 e 5 anos e
já não tinha as mesmas características, não é? Isso nota-se também muito na deficiência, que é quando eles são muito pequenos, é tudo Muito fofinhos. é tudo igual. Não é só na deficiência, é? em todo o lado, não é? Mas é tudo igual, ou seja, não percebeste ainda quais é que são as limitações que eles têm. Quando começam a crescer, vão ser muito mais visíveis. E não te vou mentir, é assim, nós apanhámos uma altura de Covid, né, em que vimos o culto em casa, pronto, e olha, era super pacífico, chegou a ir o Abel para a igreja e eu ficava em casa com o Miguel, e a Mariana também ia com o pai, e até que decidimos, não, vamos começar a ir à igreja, e até acabou por haver aqui uma transição e nós chegámos a esta igreja depois do Covid, e foi uma preocupação, Mafalda, foi como é que vão receber o Miguel? Será que eu posso levar? E até falei com a Catarina, tipo, olha, ele não é uma criança como as outras, ele vai ser difícil de controlar, pronto, como é que é a logística? Eu posso deixá-lo na escola dominical? Não é? Claro que isso foi uma preocupação. Como família, nós temos toda uma dinâmica, não é? Que é tipo, eu gosto de chegar cedo à igreja para marcar assim um lugar que eu consiga considerar aceitável para o Miguel estar, que ele precisa de espaço, porque ele mexe-se muito, como eu estava a dizer, e então lá em casa a gente já sabe que eu fico histérica ao domingo, que é, temos que chegar à igreja a horas, ok? Portanto, eu quero chegar a horas, senão não vou. E lá temos conseguido, enfim, chegar mais ou menos a horas, não vou dizer super antes, como eu gostava, tipo meia hora antes do culto das 11 Portanto, há começar. vontades do Miguel, ele faz-os chegar a horas. Exato. Às vezes não, mas pronto. Às vezes também a Mariana também se atrasamos todos. Bem, mas conclusão, esta logística, claro que depende da família, né? Depende das dinâmicas de cada um, mas para mim é mais tranquilizador, porque eu também não quero incomodar os outros, não é? Eu acho que há aqui, às vezes, olha-se para as famílias que têm miúdos com problemas e tipo, pois eles nem têm noção do que é que eles, sei lá, o espalhafato que às vezes fazem, mas vou-te dizer, eu tenho muita noção, eu não quero mesmo incomodar as outras pessoas à minha volta, sabes? Isso é uma preocupação. Ao mesmo tempo, quero ser incluída, não é? E espero que os outros também me aceitem e me acolham. Na igreja, e nesta igreja em particular, realmente tenho sentido esse acolhimento, e de todos os lados, da equipa da escola dominical, que tem acolhido muito bem o Miguel, o nosso pequeno grupo maravilhoso, não é? Porque a primeira vez que eu fui ao pequeno grupo eu pensei, vamos ver como é que isto vai correr, o Miguel vai querer comer tudo o que está na mesa. Pronto, então já há ali uma logística. É uma igreja mais encolhida, não é? Mas o nosso pequeno grupo na altura era muito grande, mas acabámos por conseguir também acolher o Miguel, não é? Sentirmos acolhidos enquanto família, mas realmente tem que haver também aqui esta a percepção que eu acho que às vezes podes pensar, mas tipo, só nós é que temos que acolher, nós que não temos pessoas com deficiência temos que acolher. Não, há aqui uma bilateralidade, né? Eu também tenho que me deixar ser acolhida, claro. E tenho que deixar que alguém fique com o Miguel, sem aquela preocupação de será que vão fazer bem, será que vão fazer mal? Vão fazer diferente e está tudo bem, não é? Por exemplo, houve um dia que eu não expliquei que não se pode dar para as mãos do Miguel, quer dizer, podes, mas ele vai apertar aquele de frutinha de pacote. E então houve um dia que ele entornou aquilo tudo, porque uma das ele deve ter adorado. E ele adorou, claro. Né? Enfim, pronto. E depois, quando me devolveram, ele está um bocadinho sujo, eu disse, não faz mal, está tudo bem. Pronto, ou seja, também há aqui esta essa descontração que também é importante para não pôr peso em quem está. Sim. E claro que ninguém vai fazer as coisas sempre bem, não é? Nem nós enquanto família, não é? E às vezes também estamos a conhecê-lo, por exemplo, há coisas que o Miguel agora faz que não fazia, não é? Ele agora, a novidade é que consegue abrir a cancela de casa e destas escadas sozinho, estás a ver? Não há cancela já que o prendem. Pronto, que é uma preocupação. Portanto, ele está a fazer coisas novas. E também, na verdade, quem está com ele acaba por ter que realmente adaptar-se, não é? De certa forma. E eu tenho sentido aqui na casa que há essa preocupação, claro, estamos todos a aprender, não é? Esta coisa de cada criança é uma criança, cada deficiência é uma deficiência. Agora estava a ouvir e lembrei-me que há pouco tempo estava na brincadeira com o meu pai, porque ele tem 66 anos e estava a ouvir que ele faz, não é? Que os nossos amigos partilham de como é que educam filhos hoje. E as pessoas que cuidam dele, sempre que alguma coisa do meu tempo é que era, eu é que fazia, os pais agora não têm mão neles. Alguma vez fosse comigo, não sei o quê, eu calei logo a dizer: tu punhas-me num sítio e eu não saí de lá. Exato, não é? Porque efetivamente eu estou numa cadeira de rodas e, portanto, se me sentassem num sítio, ele não tinha que andar a correr atrás de mim, podia abrir as cancelas todas, essas coisas todas. Mas esta perspectiva aqui de olhar, não é, para aquilo que é a nossa condição. Volto a ti, Ana. Tu tens muitos anos de prática já
com crianças com deficiência e traz, de certo, inúmeras histórias de relacionamento com os pais delas. E é engraçado isto, né, que estamos a celebrar o Dia da Criança e acabamos por, nesta conversa, mostrar a importância aqui, nos vários papéis que vocês têm, do que é que isto para a família, o que é que isto é para os cuidadores e para os pais. Como uma filha de Deus que tu és, conhecedora do Salmo 139 e seguidora de Jesus, como é que isto tudo convive com a educadora que assiste de perto sentimentos de revolta, rejeição, incompreensão, questionamento, impotência, possível sensação de abandono das famílias face a tantos obstáculos legais, arquitetónicos, psicológicos que a sociedade levanta. No fundo, há bocado a Catarina falava aqui desta confiança, né? A igreja não tem que ser diferente, mas a igreja também tem que ser mais uma resposta para isto. Sem dúvida. Aquilo que eu tenho sentido é que a deficiência existe, cada vez há mais, e nós temos que estar atentos a isto. Se eu estou integrada numa instituição que respira e que ama a deficiência, quem trabalha noutra instituição ao meu lado não vive isso. Então, para mim é fácil. Mas, quando eu saio da minha dinâmica, da minha instituição, o que eu mais vejo é escolas a fecharem a porta a este tipo de crianças, são pessoas a não saber lidar e, acima de tudo, às vezes também, infelizmente, ainda dentro de algumas igrejas, não se sabe lidar com esta aceitação, ok? E eu acho que isto é importante nós percebermos, quando nós estranhamos alguma coisa, nós não a conhecemos e por isso estranhamos, não é? E acho que é importante começar a falar disto. A deficiência existe. Cada criança é feita à imagem e semelhança de Deus, mesmo que seja portador da deficiência, ok? Então, eu acho que dar a esperança, eu sendo filha de Deus, levo às pessoas que me chegam com diagnósticos e a estas crianças muita esperança de que estamos juntos. Eu dou-lhe a mão e seguimos juntos. Seguimos 1, 2, 3 anos juntos e depois seguimos para o resto da vida, porque eles saem da minha escola e continuamos amigos. Acontece muito, eu lembro-me de uma situação de um menino que tinha uma doença rara, que tinha convulsões e que só num dia teve 18 convulsões em contexto hospitalar. Vocês podem imaginar que esta mãe, que era filha de pastores, estava zangada com Deus porque os pais tinham morrido, e quando tem este filho, e muitas das vezes, principalmente nestas alturas de convulsões, eu não tinha horário, não é? Se fosse sábado, domingo, ela ligava-me e pedia-me, por favor, ora pelo meu filho, porque sabemos sempre que naqueles episódios todos ele poderia-se ficar, não é? Nunca ficou, graças a Deus, não era esse o propósito, mas eu levo muito esta esperança de que, enquanto cá estiver, vamos dar o melhor, não é? E gostava muito de ver as escolas dominicais mais cheias destes meninos. Especiais são todos, mas portadores de alguma deficiência existem muito nas escolas, e não está a par do número que existe nas escolas, não está a par do número que existe na igreja. Portanto, ainda temos que fazer um grande trabalho. E este é o meu desejo, é poder mandar os meus alunos, não é? Para, olha, vai para esta escola dominical que lá vais ser acolhido, vais ser respeitado, estes e outros. E tu achas que isso ainda não acontece? Não vamos falar aqui de números porque é impossível nós avaliarmos isto, não é? Mas achas que não acontece por medo disto que acabámos de falar aqui, dos pais não confiarem, de sentirem que as outras crianças poderão efetivamente não acolher? Não. Qual é que é a tua experiência? Acho que a minha experiência é este tabu da deficiência. Quem não conhece estranha, quem estranha não acolhe, não ama, e acho que ainda se vive muito, porque quem planeia uma gravidez nunca vai planear uma gravidez com uma bandeira a dizer uau, que bom, o meu filho vai ser deficiente. Não. Alguém planeia uma gravidez e espera que o filho seja andante, falante e que seja o melhor aluno, não é? Todos os pais têm assim estes sonhos. E depois, quando isto acontece, cai-nos tudo e ou nos agarramos à nossa fé
ou pensamos, bem, se calhar eu sou merecedor disto. E eu acho que ainda há muita gente que pensa que foi durante a gravidez, que de certeza que aquela família estava em pecado, que de certeza que aquela família se portou muito mal. Eu costumo dizer, a minha segunda filha nasceu com displasia da anca. E eu costumo dizer muitas vezes esta história, eu lavei as saladas todas, nós planeámos esta gravidez, eu fiz tudo o que uma mãe faz, é lavar as saladas, é orar por um filho, é ter sonhos para um filho, e afinal ela veio com um osso mal encaixado. O que é que eu fiz de mal? Eu amei-a, eu orei, eu fiz tudo bem, mas ela nasceu assim. E graças a Deus, Deus quis que ela fizesse o encaixe do osso, e hoje ela é uma ginasta incrível, não é? Mas eu não fiz nada de mal, e eu acho que as pessoas, quando lhes acontece isso, pelo desconhecimento, acham de certeza que aquilo estavam em pecado. E é isto que nós temos que mudar, porque o desconhecido é que nos faz pensar assim. Portanto, ainda bem que existem igrejas que acolhem estas famílias que estão num momento de luto, como a Tânia estava a dizer, e eu acho que ainda é um momento não só de luto, mas também de aceitação, porque esta bandeira de aceitar um filho assim demora, e é um tempo que não é igual para todos. Às vezes o pai aceita primeiro, às vezes a mãe aceita primeiro, não é? Às vezes não aceitam ao mesmo tempo, mas pela minha experiência demora muito, e é preciso haver pessoas que lhes dão esperança no seu caminho para que este tempo seja mais curto. Quando olhamos para aquilo que tu disseste e este cenário de a igreja como uma resposta, mais nesta perspectiva de, se por exemplo a tua filha não tivesse encaixado, não é? Ela continuava a ser uma filha incrível, não é? Mesmo que não fosse uma ginasta. Claro que sim. E o papel aqui, Catarina, tu que ensinas sobre a palavra de Deus, mas que também tens que passar esta inclusão para a tua equipa, para depois então isso transbordar para os pais. O que é que tu achas desta perspectiva de que a igreja tem que ter também este papel de, se calhar em algum momento, dizer aos pais: a culpa não é tua, não é? Eu fiz tudo bem, a culpa não é tua. E ao mesmo tempo desconstruir o que já vem de fora nesta coisa de, sim, a gravidez, ninguém se prepara para isto, e há uma altura em que se calhar tu encontras alguém na rua. Lembro-me do pastor João já ter usado este cenário no púlpito, e eu própria uso nas minhas formações, desta coisa de quando nós encontramos uma mulher grávida, nossa amiga ou conhecida, já não a vemos há muito tempo, então, se aqui estás grávida, sabia. Pronto, depois é aquela curiosidade tuga, né? Tipo, então, já sabes, é menino ou menina? E depois a pessoa não sabe, ou não quer contar, não sei o quê. Então nós, para fugirmos à conversa e para percebermos, se calhar já fui um bocado invasivo, né? Já para não andar a mexer na barriga, a primeira reação se calhar que temos é logo pois, claro, o que interessa é que venha com saúde. Ou então, pior ainda, o que interessa, ou o que importa, é que venha perfeitinho. Conceitos na igreja como não tens culpa, vir perfeitinho, o que é que isto significa para os olhos de Deus, e ao mesmo tempo o que interessa, portanto significa que a partir do momento em que há um diagnóstico de deficiência já não interessa. O teu papel e o papel da tua equipa é dar continuamente exemplos de que estas crianças interessam. Sim, antes de mais eu acho que quando alguém faz um comentário desse género, não é obviamente a pensar que se a criança tiver uma deficiência, a criança não interessa. E acho que todas as pessoas, quando planeiam ter um filho, planeiam que sonham com o seu filho saudável e que esteja tudo bem. Então eu entendo também quando as pessoas dizem isso, não é? O desejo que a pessoa tem realmente que a criança possa nascer bem, ainda que tem aí sempre alguma coisa associada que pode ter uma conotação mais negativa, ou seja, não nascendo perfeitinho, não nascendo saudável, como é que nós lidamos? E esta história, esta citação que tu estavas a falar, estava-me a fazer lembrar de um episódio da Bíblia, que está em João 9, da cura de um cego de nascença, em que são os próprios discípulos que perguntam a Jesus: mas quem é que estava em pecado para ele nascer assim? E é Jesus que diz que não é ele nem os pais que estão em pecado, mas que aquilo aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida deles. E eu acho que nós temos de
se calhar lembrar também os pais deste episódio e recordar, não é o pecado dos pais, não é o pecado que pecado é que um bebê que ainda está na barriga pode ter, não é? Não é o pecado de alguém que gerou aquela deficiência, não é? Alguma coisa a nível biológico, físico, provocou isso, não é? Mas a verdade é que a vida daquela criança pode ser uma forma de Deus se manifestar nas pessoas que estão à volta dela. E acho que nós precisamos de nos lembrar disto e precisamos de lembrar as famílias disto também, que aquilo que nós, com que nós lidamos, não é? Também serve para que a obra de Deus se manifeste. E estas famílias é natural que possam sentir culpa, mas enquanto comunidade eu acho que é mesmo o nosso papel nós podermos também trazer este alívio dessa culpa e não colocar sobre os pais o peso de alguma coisa que eles não poderiam controlar. Daí também falarmos num acolhimento dos pais também, não só das crianças, não é? Sim, só quem passa é que sabe, não é? O que é um filho sempre fora daquilo que é expectável, não é? Uma vez fiz uma festa e a menina que usava um standing, que tinha uma hidrocefalia, ia abrir a festa. E houve uma educadora que me questionou e disse: não achas que os pais vão ficar com ciúmes dela estar a abrir a festa e os filhos dele não? E eu pensei, como assim? Se ela é única, ela só vai abrir a festa e vai fazer um brilharete. A seguir os outros vão ter a oportunidade de dançar. Ela não andava, não é? Ela estava num standing. E claro que para os outros pais, isto é a melhor bandeira que nós podemos mostrar, que é dizer, ela é mesmo especial, ela é mesmo única e isto ela vai fazer e ela vai brilhar. Porque o brilho dela é sempre, não é? Melhor ou ela já está maior. escolhida de tantas coisas. Exatamente. Que efetivamente quando se dá a oportunidade, há uma frase que eu costumo usar como é minha, que é: não há pessoas, ou neste caso crianças, sem competências, há pessoas sem oportunidades. É verdade. E aquilo que tu fazes, não é? Aquilo que Sim, a Catarina na igreja faz, é estender a passadeira da oportunidade para que depois se desenvolva um potencial, competências e tudo mais. Tânia, tu já me disseste mais ou menos aqui, lá está, as pessoas das ciências respondem às perguntas antes delas serem perguntadas, adoro isto. Mas eu queria só aqui, falámos muito de há amor, há intuição, há vontade, há boa vontade, há querer, há intencionalidade. E há cada vez mais vontade de sermos melhor formados, ainda com a ressalva de que cada criança é uma criança. Se eu te pedisse uma boa prática, que a igreja, pode não ser esta, tu sintas que é uma boa prática para acolher, se calhar vamos estar a personalizar isto no Miguel, mas todas as crianças com deficiência dentro de uma comunidade, o que é que tu me dirias? Olha, agora vou ser assim um bocadinho... É normalizar, ou seja, eu gosto muito de me sentir normal, sabes? Dentro do padrão, dentro da norma. Básica. O normal é dentro da comum, norma, não é? Ou seja, fazer aquelas coisas que as outras crianças também podem fazer, né? Eu poder fazê-las com o meu filho. Pronto, e agora, claro, vou aqui abrir um bocadinho mais o leque sobre o que é que o Miguel faz e não faz. Ele não fala e tem realmente uma deficiência mental, portanto há coisas que eu acho que ele não compreende, outras ele percebe perfeitamente. E posso dizer que o Miguel já foi à montanha-russa, adora escorregas aquáticos, adora ir para a praia, ir para a piscina, e essas coisas ele faz de forma normal, sabes? E até já andou de avião, o Miguel. Pronto, e realmente esta ideia de nós podermos fazer as mesmas coisas, se foi igual, não, foi um bocadinho diferente, não é? Algumas coisas, mas realmente nós podermos nos sentir parte de algo, não é? E não sermos excluídos, como já falámos aqui, podemos participar. Claro que vai ser uma participação um bocadinho diferente. O Miguel não vai falar, né? Porque ele neste momento não é verbal, mas lá à sua maneira ele vai interagir com os outros e claro, ele sente-se também acolhido. Esta ideia que quando nós abraçamos uma criança e quando nós proporcionamos um ambiente livre de perigo também, por exemplo, sem coisas que ele ou que se possa magoar ou que possam incomodar, como por exemplo às vezes sons muito altos, né, que há miúdos que têm muita sensibilidade ao som.
Então isso também já é uma forma de amor, é uma forma de os pais também ficarem descansados. E há aquela ideia que para criar uma criança é preciso uma aldeia inteira, não é? Para criar uma criança com deficiência é preciso uma aldeia inteira empenhada. Sabes? Empenhada, porque realmente isso faz muita diferença. E mesmo esta ideia de como é que eu posso ajudar alguém que tem um filho com deficiência? Muitas vezes é simplesmente ouvir essas pessoas, porque quando falava no luto, o luto tem a ver com a expectativa, não é? O luto da expectativa que eu tinha para aquela criança. Não é o luto da criança, Exato, meu Deus, é o luto não é? dos sonhos. Exato, ou os daqueles sonhos idealizaste. daquilo que eu idealizei, não é? Dos planos. Dos planos, sim. vai ser diferente. E também esse processo, claro, é variável, não é? Cada pessoa vai passar ou com mais ou menos negação ou com revolta. E também, claro, também foi muito complicado para mim e para o Abel e para a nossa família, e graças a Deus que tivemos sempre o apoio, mesmo em oração, sabes, aquela ideia de por favor orem por nós. Eu havia uma altura que eu não conseguia sequer falar, eu só chorava, meu pai ligava e eu desligava-lhe o telefone e escrevia mensagens tipo, eu não consigo falar. Pronto, foram momentos muito duros, né? Do diagnóstico, da expectativa, por exemplo, aquela ideia que eu já contei, né? Que ele se calhar não ia andar, se calhar nunca na vida iria ser uma criança autónoma, no sentido também da alimentação, por exemplo, havia muitas dúvidas. E se calhar às vezes ouvir as preocupações destas famílias já ajuda. E na igreja também dar essa liberdade, sem ser aquela coisa do tens que orar, tens que jejuar, agora vamos impor as mãos, porque Deus vai fazer um milagre. E acredito que Deus faz milagres, mas eu acho que faz milagres também nos nossos corações. E às vezes nós temos que aprender, não é, com aquela criança que veio diferente. E até a ler a tal manifestação. E nós não sabemos o das porquê, obras não de é? Deus. Quem somos nós para questionar aquilo que Deus faz, não é? E realmente Deus é soberano e eu acredito que realmente Ele tem tido a mão dele na vida do Miguel, na minha vida enquanto mãe e na nossa vida enquanto família, e que o milagre também tem sido nós estarmos firmes em Deus, não é? E nós também confiarmos que cada dia Deus vai nos dar aquilo que nós precisamos, que nós às vezes nem sabemos o que é, não é? Mas confiamos e entregamos também o caminho que nós temos feito a Deus em relação à escola, em relação aos terapeutas, em relação à maneira de nós lidarmos com o Miguel, que não é perfeita, atenção, não é? Pronto, também estamos a aprender. Mas é o mais normal possível. E também queremos fazer coisas normais, sabes, Mafalda? E realmente esta coisa de nós termos ido viajar com o Miguel de avião foi assim uma cena mesmo que eu disse a Abel, não, nós vamos e vamos de avião e correu muito bem. E também desafiarmos, porque olha, também tem sido um tempo de aprendizagem, desafio. Pronto, e na igreja uma forma de nos acolhermos, de sermos acolhidos enquanto famílias que têm crianças diferentes, também às vezes é perguntar o que é que nós precisamos, não é? Isso já podia ser uma boa ajuda. Perguntar. Sim, ouvir, perguntar, exatamente, e não assumir que o teu filho é deficiente, não é? Claro. Pronto, mas olha, mas é muito engraçado, agora é sobre isso do assumir. Eu que há uns anos, não vou estar a expor que toda a gente vai ouvir este podcast, certo? Claro. Mas estava num contexto vão com partilhar uns muito. amigos, num contexto com uns amigos, e estava lá um casal que eu não conhecia bem, e o Miguel era pequenino na altura, e ele entretém-se muito com o tablet, e estava assim, não estava a brincar com os outros miúdos, estava a ouvir bonecos, eu já não sei muito bem o que estava a fazer, e tinha uns brinquedos próprios, e estava ali muito as vocalizações dele. E eu sei que houve uma das pessoas que olhou para ele assim com um ar tipo, esta mãe só está a pôr o miúdo em frente à televisão, e sabes, senti mesmo julgada, estás a perceber? E depois eu pensei, ela se calhar não sabe que o Miguel tem um problema. E eu disse, sabes, o Miguel, assim muito naturalmente, o Miguel nasceu com uma deficiência, uma parte do cérebro dele não é como a nossa. E ela, é? Sabes? Ou seja, ela tinha assumido que eu devia ser uma mãe, sei lá, estranha, não é? Claro. Estava a deixar o miúdo estar a fazer e uma data de coisas, que ele estava a mexer onde não devia, ou estava ali, pronto, realmente o Miguel, para os padrões Tão da descontraída, normalidade, que ela não é. se estava a portar muito bem. E sabes, e a atitude mudou tanto, porque ela simplesmente assumiu que o meu filho, que fisicamente tem um aspecto super fofinho, ele é muito bonito, não é? Tu olhas para ele e não percebes, até ele começar a fazer alguns movimentos, então, ok, isto se calhar é assim diferente. E realmente o assumir, percebes? O não perguntar, o nós também, eu não tenho problema nenhum em partilhar e explicar, até acho que é mais... Olha, até é mais fácil ser eu a quebrar a barreira do sim, o Miguel é diferente. Esta perspectiva pedagógica, sabes? não é? É, porque às vezes há crianças que tu olhas claramente e percebes, tem uma deficiência física, alguma coisa até facial, não é? E no caso do Miguel não é assim, não é? Ele é muito bonito, é super bonito, fofinho, maravilhoso. Fofo, adora Não beijos, é? duas pernas, Adora dois braços beijos, e miminhos. e gosta Gosta. de abraços. E realmente às vezes é mais fácil dizer eu,
sabes, e faço aquela coisa do, depois ele não fala, ele tem um problema, vou já partilhando aqui as dificuldades e as barreiras. Com naturalidade, sem intenção, e sem drama, sabes, sem aquela coisa do, sei lá, ou ficar chateado, ou começar a chorar, ou, porque também isso ajuda, sabes, para desmistificar, porque na verdade tirar peso, é normal, certo? Tirar peso ao que está a acontecer e à Exato. condição. Que as crianças são ótimas nisto, não é? Num contexto de uma sala de aula, Umas com as outras, sim, claro que sim. Uma criança Os primeiros a que incluir não, sempre. Completamente, é incrível. Eles próprios dizem, ele agora precisa de descansar, não é? Claro. Ele agora não vai ouvir a história. Não tem o pudor de serem politicamente corretas, não. como nós às vezes temos. E isto devia mesmo de começar na infância, porque ter crianças, era aquilo que eu estava a dizer, a magia da sala de aula é mesmo esta. Eles naturalmente, eles acolhem, naturalmente eles cuidam. E serem as crianças a ensinar os adultos. Aquilo é uma discussão quando há uma cadeira de rodas, porque todos querem levar. Empurrar, que eu não sei. É? Eu sei que é isso. Nós devíamos todos de ver com olhos de criança. As crianças desta igreja gostam mais da minha cadeira do que de mim, mas isso é outra história. Dizer que conversas de mulheres à mesa, isto dava vontade de ficarmos aqui mais muitas horas, mas não é possível. Então, para terminar, vamos todas fazer de conta que somos a Tânia, super sucintas, e eu vou-vos pedir uma palavra. Nós sabemos que Jesus não fez acepção de pessoas, e as crianças, tal e qual como tu disseste agora mesmo, entre elas são as primeiras a incluir e a não ver a diferença que nós vemos. O que é que os adultos precisam de aprender dentro da comunidade para servir todos? Uma palavra. Amar. Tal como é. À imagem e semelhança de Deus. Somos todos iguais. Catarina? Não dá só numa palavra. Mas o que eu pensei também foi amar sem condições. Jesus não amava se, não é? Jesus amava, ponto final. Sem mas, sem se. Sem um se, sem um mas, se não incomodar muito durante o culto, se não destabilizar a minha aula na escola dominical. Amar. Tânia? Olha, eu acho que escolhi acolher. Porque realmente o acolher implica os tais, e tudo isso vocês disseram, não é? Estar de braços abertos para acolher alguém. E nós acolhemos pessoas diferentes também. E esta igreja tem uma história, não é? De ter acolhido pessoas, no princípio, ligada também muito ao desafio jovem, não é? Também são pessoas diferentes, criadas à imagem e semelhança de Deus. E somos todos com diferentes. Problemas também, não é? Enfim, e no fundo o acolher. Podemos acolher na igreja e quando acolhemos, amamos. Foi um prazer estar com vocês à mesa, neste acolhimento que nós esperamos que seja só uma semente para ir muito longe, e oramos por isso, para que neste Dia da Criança, um dia feliz a todas as crianças sem condições. Obrigada. Obrigada. O Falamos em Casa é uma produção da Casa da Cidade. Encontram mais informação sobre nós em www.acasadacidade.com. Estamos juntos todos os domingos, às 9 e às 11, presencialmente e online. Que esta conversa seja um convite para nos visitarem.